Fala pessoal, tudo bem? Galera, ontem a gente fez uma live com o analista CNPI, o Daniel Nigri, e como sempre ele deu mais uma aula lá para nós de fundos imobiliários, foi bem legal mesmo e dá para aprender bastante. Então eu vou deixar aqui com vocês agora um trechinho dessa live, tá? E vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira ver a live completa, depois acessa lá. E no final ele deixou também aí uma recomendação, né? Tipo assim, uma indicação de compra de alguns fundos imobiliários que ele julga ser interessante, que ele gosta. Então eu vou deixar aqui no final do vídeo também as indicações que ele fez, tá? Então assiste o vídeo aí que vale a pena, tá? Aprender com o que ele tem para passar para nós lá. E antes disso, então, eu já peço, deixe seu joinha, se inscreve no canal e compartilhe aí para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível. Bora lá para a live então. Ótimo, valeu, Daniel. Agora o Leandro, do canal 500 Pratas, né, vai fazer uma pergunta. Ô, Leandro, primeiro eu queria te dar os parabéns, uns vídeos bem interessantes, assim, principalmente para quem está começando. Eu fiquei rindo ontem assistindo um vídeo seu. Quem não assistiu, gente, assiste, porque ele faz de uma maneira, assim, bem descontraída. Eu acho que para quem está começando, muito legal. Esse perfil seu parece do Frank aí, mais descontraído. Eu ainda vou ter essa criatividade que vocês têm aí. Boa Beleza, noite. Marcelo. Boa noite. Queria agradecer aí o espaço, tá, o convite. Então, quem não conhece, né, dá uma olhadinha lá depois. Eu tenho o canal aí, o canal 500 Pratas, né? E realmente o pessoal gostou bastante do último vídeo ali, ficou engraçado. O Daniel, queria agradecer ele também aí por ter aceitado o convite aí de participar com a gente aí. Daniel, eu também acompanho bastante aí, ensina bastante a gente, né? Faço parte lá também da área de membros lá. Bacana. O que eu queria perguntar, Daniel, é o seguinte. Eu tenho duas perguntas. Eu quero aproveitar e emendar esse tema que tu estava tratando aí. Baseado no que tu apresentou ali, naquela inversão do IFIX com a taxa de juros, a gente percebe que dá a entender que vai ter uma certa queda nas cotas, né? E só que no meu entendimento, assim, os fundos de papel, eles se comportam um pouquinho diferente. Então eu queria que tu complementasse aquilo ali, colocando de que forma as pessoas poderiam utilizar o fundo de papel nessa situação, tá? E a pergunta que eu ia fazer antes, que eu queria que tu comentasse um pouquinho, assim, ó, a gente fala muito em geração de renda, né? A pessoa que está começando, tal, os aportes mensais, visando um prazo de 10 anos, 20 anos. Só que existe, né? A gente sabe que o investimento que é o mais popular ainda é a poupança, né? Então, existem muitas pessoas que elas já têm o seu patrimônio formado na poupança. E como a Bolsa está se tornando um pouquinho mais popular agora, a gente vem fazendo esse trabalho aí, né? As pessoas vêm conhecendo um pouco mais a Bolsa. Existem aquelas pessoas que estão pensando em migrar, só que elas têm um pouco de medo, porque às vezes a pessoa já tem um patrimônio legal lá na poupança. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho assim, como que a pessoa deveria fazer essa transição, tá? Então, fica aí as minhas perguntas. Tá, obrigado pela pergunta, duas perguntas relevantes. Eu convido ao pessoal que ainda não assistiu, que no meu canal aqui no Dica de hoje, a gente na semana passada fez uma live com um investidor completamente iniciante. Tá, uma pessoa que é um pedreiro, inclusive, e que já conseguiu sair das dívidas, já sobrou um dinheirinho para reserva de emergência, ele botou na poupança. Eu ainda falei para ele manter na poupança, porque ele é bem iniciante e ele ainda precisa aumentar essa reserva de emergência. Nesse período dele, que ele ainda não tem esse conhecimento, o Tesouro Selic, eu fiz o cálculo que em um ano ia dar uma diferença muito pequena para ele, eu acho que não chegava nem a R$ 100 por ano, então quer dizer, para que ele vai ter todo esse receio de botar no Tesouro Selic a reserva de emergência dele, se não vai dar nem R$ 100 para ele por ano, né? Então deixa ele entender um pouco mais, eu até cheguei a falar para ele, mantém na poupança. Tá? Mas enfim, o que acontece? Eu acho que na minha visão sempre o conhecimento tem que vir antes do investimento. Então você precisa primeiro tentar conhecer. Aí você tem duas formas de conhecimento, tem o conhecimento teórico e tem o conhecimento prático. O teu conhecimento teórico você vai conseguir vendo essas lives, lendo livros,
você vai conseguir na própria internet. Hoje em dia tem muito material gratuito, e depois você vai ter que ir, né, vamos ver, você vai ter que pegar algum dinheiro teu e colocar, até porque tem uma parte toda psicológica que você não consegue trabalhar no livro, né? Como é que você se sente perdendo, por exemplo, 20% do teu dinheiro? Como é que eu me sinto? Eu sou diferente de você, então o livro não vai conseguir trabalhar o meu perfil e o teu perfil ao mesmo tempo. Então você tem que entender qual é o teu perfil. Entendeu? Eu aceito numa boa perder 15%, 20%. Imagina, a gente estava falando do BBPO. Sai um comunicado amanhã, o BBPO dizendo que vai renovar só a 30 agências, as outras 32 não. Entendeu? É uma coisa que eu acho que não vai acontecer, mas pode acontecer. Se isso acontecer, o que vai acontecer com a cota dele? Ele vai cair muito. Tá? É claro que vai cair muito. Todo esse ágio aí que foi falado que ele tinha em relação ao valor patrimonial vai subir. E vai sumir provavelmente num gap, na abertura do mercado. Você não vai nem perceber que você tem isso. Entendeu? Como é que a pessoa se sente depois de ter acontecido o que aconteceu com o MFI? Então são coisas que a gente tem que ficar pensando. Então você tem que migrar muito aos poucos. Tá? Você coloca 5% na renda variável, e fundo imobiliário é uma renda variável. Você não sabe quanto você vai ter no vencimento. Tá? Você sabe que você não sabe quanto vai ter. A renda fixa, por exemplo, ela varia, mas você sabe quanto você vai ter no vencimento. Entendeu? Em 2045 você vai ter IPCA mais 5,87% todos os anos. Tá? Você vai ter todos os anos certinho? Não. Pode cair 40%, mas lá no vencimento você vai ter o equivalente a isso, como se fosse uma linha reta. Você sabe qual é o destino, mas você não sabe qual é o caminho. Entendeu? Nos FIIs, não, você não sabe nem o caminho e nem o destino. Você pode comprar, por exemplo, um fundo imobiliário em um lugar que hoje é maravilhoso, um imóvel AAA, por exemplo, que é aquele de melhor qualidade. Daqui a 20, 30 anos, provavelmente, essa qualidade vai estar defasada. Esse lugar, ele já talvez não vai ser o melhor, e você tem que perceber essas nuances. Tá? Então, é interessante que você migre aos poucos. Tá? Eu acho que sempre que você passa fundo imobiliário para imóvel físico, para você visualizar, você vai conseguir visualizar melhor. É outra coisa também que eu acho que é muito importante. Tá? É só você pensar, imagina qual era passeia na tua cidade e olha assim, qual era o melhor imóvel de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, qual era o melhor imóvel comercial, qual é o melhor imóvel comercial hoje. Você vai perceber que eles têm diferença. Pede para entrar nesse imóvel, você vai perceber que eles têm diferença. E os imóveis comerciais daqui a 20, 30 anos, eles vão ter diferença também. Tá? Então, também tem que tomar cuidado um pouco. Esses imóveis muito novos, eles têm aí um rendimento maior, mas eles também têm que ser comprados a um preço justo, porque a depreciação deles é um pouco mais acelerada também. Porque na hora que surge uma tecnologia nova, ele ou vai ter que fazer um investimento, ou ele vai ficar para trás. E aí ele talvez não vai ser o AAA do futuro. Então, acho que é mais ou menos isso. E migrando aos poucos. Tá. Ô Daniel, agora é o seguinte, né? Nós temos uns minutos aqui, e aí eu queria ver se... eu não falei dos FIIs de papel, cara. Tá, pode falar dos FIIs de papel, e se você quiser emendar com alguma estratégia que o pessoal não te perguntou, eu não te perguntei, alguma questão ligada à aposentadoria, alguma questão assim, e também os fundos de papel, fica à vontade. Eu cheguei a falar, né? Eu acho que a questão ligada à aposentadoria é você você reinvestir os rendimentos, tá? E quando o rendimento cair muito, você sai do fundo imobiliário e migra para outro, tá? O fundo de papel, ele realmente tem uma visão diferente, tá? Se você olhar aqui, por exemplo, eu estou pegando apenas como exemplo o BCRI, você vê aqui que de fevereiro a julho de 2018, no período que o IFIX, por exemplo, caiu, o yield dele subiu de 0,56% para 0,80%, e a gente vê que ele vai subindo ao longo do tempo, né? Tá? O yield de mercado aqui, 0,55 a 0,76. Por que isso?
Aí eu vou ter que ver se eu dou um zoom maior aqui, ó. Se você perceber, ele na verdade é um FII que investe em títulos de renda fixa, mas não são títulos do governo, são títulos de empresas. Empresas são certificados imobiliários, porque os FIIs eles não precisam investir só em imóveis, eles podem investir em qualquer ativo imobiliário. Tá? Eles poderiam até investir, por exemplo, em empresas de construção, por exemplo. Tá? Mas não existem muitos que fazem isso, não. Então a gente tem aqui, ó, ele investe aqui no CRI Shopping Limeira, no CRI MRV, no CRI Mauá. CRI é certificado de recebimento imobiliário. CRI Mega Moda, CRI MRV3. E o que é interessante é a gente ver isso aqui, ó. Esse aqui, ó, corrige IPCA mais 9,67%, ó, IGPM mais 7,50%. E os CRIs, eles não têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, até porque o fundo passa muito de 250 mil, mesmo se tivesse não ia mudar nada, mas eles rendem, mas eles são isentos. Tá? Eles são isentos de imposto de renda, então o fundo não paga imposto de renda. Aí você fala, qual é o investimento que existe para a pessoa física que paga, por exemplo, isento de imposto de renda 9,67% mais IPCA, com um rating de AA-, entendeu? O 9,32 com rating AA, entendeu? Então, quer dizer, você vê muitas inflações aqui. E como a inflação veio subindo ao longo desse período, principalmente IGPM, a gente vê aí uma alta. A única coisa que eu gosto de sempre deixar ressalva é o seguinte: toma cuidado com esses CRIs aqui de loteamento, tá? E toma cuidado com esses CRIs residenciais aqui. Normalmente são os dois que dão problema de inadimplência. É claro que pode ter um shopping que dê problema, pode ter uma empresa que dê problema, mas é um pouco mais difícil, tá? Tipo aqui, ó, CRI do Iguatemi. É difícil o Iguatemi falir e não pagar. CRI da MRV, é difícil a MRV falir e não pagar. Agora, um loteamento que tem 240 imóveis que foram vendidos para famílias é mais provável, entendeu? Então, toma cuidado só com isso. Tá? Tem um que é muito ligado a isso. E, realmente, esses fundos de papel, eles são os mais interessantes para esses períodos em que a taxa de juros deve subir. Então, se por acaso a carteira dica de hoje chegar lá em novembro, que eu falei que é o meu deadline, é o último prazo que eu vou deixar, e o IFIX continuar em 2.200, 2.100, 2.300 pontos, a gente vai começar com muito mais fundo de papel do que fundos de tijolos. E aí depois a gente vai fazendo, a gente vai migrando, à medida que for caminhando para o que eu considero. Ou a inflação suba o suficiente para bater esses 2.100, 2.200 também. Pode acontecer dessa forma. Fundo imobiliário, como eu falei, agora eu estaria mais focado em fundos de papel, até pela situação que a gente já expôs aí. Então, dos fundos de papel, eu sei que existem vários fundos bons, tá? O fato de eu estar escolhendo esses não significa que eu desgoste dos outros, antes que apareça vários comentários aí no chat, mas eu gosto, tá, do VRTA e do BCRI, hoje ainda, porque eu estou buscando inflação por enquanto. Tá? Pode ser que mais para frente a gente migre para fundos que tenham mais investimentos em CDI. Tá? Eu gosto do HGCR também, mas como ele acabou de emitir cota, ele vai ficar recebendo receita de renda fixa, então não me interessa agora. Tá? Então é VRTA e BCRI de fundos de papel. Em termos de fundos de tijolos, tá? Para fazer aquela estratégia lá dos contratos atípicos, o que eu vejo de melhor hoje é o GGRC11. Então, esse seria o melhor nesse sentido. E para fazer a parte de logística, que a gente chegou a falar também, eu gosto do HGLG11. Tá? A parte de lajes corporativas eu acho que está muito difícil ainda, eu acho que está muito complicado, eu acho que está com poucas opções boas. E a outra parte é de shopping. Shopping eu gostava muito do ABCP, ele deu uma subida, eu ainda gosto, como eu mostrei aqui, mas provavelmente hoje eu já não investiria nele no preço atual, se bem que eu não olho o preço dele há uns 4, 5 dias aí. Se ele ainda estiver no 16 e pouco, eu não investiria nele, a não ser que tenha caído. Aí eu acho que talvez eu iria mais para o VISC, tá? Enfim, acho que é mais ou menos por aí.
Tá? O visto que ele tem alguma coisa de Rio de Janeiro, eu tenho tentado evitar Rio de Janeiro ao máximo, mas eu acho que hoje... Jardim Sul não, Daniel? O Jardim Sul eu também gosto. Também gosto. Eu tenho na minha carteira, inclusive. Mas ele tá meio esquecido lá atrás também. Mas ele realmente ele tá barato também. Eu gosto. Tem alguns problemas ali com despesas e tudo que ele tem que resolver, mas ele tá interessante também. O que eu vejo é que muitos deles subiram muito, né? A gente pega você vê, eles já estão recuando, né? O Shopping Pátio Higienópolis subiu muito, está recuando. O ABCP ele subiu muito agora, provavelmente deve recuar. Se a gente pegar o próprio Parque Dom Pedro, é um shopping maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de ir lá em Campinas, vale muito a pena. Mas realmente ele bateu lá 3.200, 3.300 e está caindo de novo, porque não adianta. Eles foram muito bons no ano passado, eles subiram muito e são imóveis, né? Não é igual a ação que você tem como subir 50% o lucro de um ano para o outro, 40% o lucro de um ano para o outro. Imóveis você não consegue ter uma valorização tão expressiva assim. Então, se um FII sobe 40%, 50%, de duas uma. Ou é excesso de euforia ou ele estava muito defasado. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado.